E hoje a gente vai começar a falar sobre arrow functions. O que são arrow functions, por que usar arrow function, quais as vantagens em usar, quando usar a função tradicional ou arrow function. Eu vou começar a falar sobre isso aqui, tá bom? Até aqui, a gente usou funções declaradas com a palavra-chave function, né? Então, func, a gente usou até aqui funções dessa forma, declaradas com a palavra-chave function. A gente vai chamar esse tipo de função tradicional. O que é uma função tradicional? É uma função declarada com a palavra-chave function. Agora, chegou a hora de você conhecer uma outra forma de declarar funções, uma forma mais moderna de criar funções em JavaScript, chamada arrow function. Vou escrever para você. Arrow function. Uma das principais vantagens em usar arrow function é que elas geralmente deixam o código mais compacto. E em aplicações maiores, isso tem um impacto brutal na quantidade de linhas. Tá? Só para deixar essa vantagem clara para você, vamos fazer uma comparação entre função tradicional e arrow function. Vou declarar uma função multiplicar. Essa função ela vai receber x e y. X, ela vai multiplicar, né? X por y, ela vai receber x e y como parâmetros e vai retornar o resultado de x multiplicado por y. Essa é a forma tradicional de se declarar uma função. Se você declarar uma função multiplicar usando arrow function, você pode fazer o seguinte. Olha só. Eu vou criar uma const, o nome da função, que vai ser multiplicar 2, só para não ter colisão de nome com a função acima, recebe uma arrow function. E aí, nessa arrow function, eu vou passar o parâmetro x, o parâmetro y, e essa função vai retornar x multiplicado por y. Só estou dando um overview aqui, tá? Já vou te explicar a anatomia de uma arrow function, a gente vai entrar a fundo nisso. Só estou comparando essas duas funções aqui. Então, olha só. Uma função que iria ter 3 linhas, agora tem uma. Parece interessante. Outra coisa sobre arrow functions que você já precisa saber de antemão. Arrow function não foi criada só para ser uma sintaxe mais enxuta e substituir função tradicional. Por quê? Porque arrow function trata o this de forma diferente de uma função tradicional. Vou escrever a palavrinha aqui para você. This. This é um assunto que não vai ser mostrado aqui no curso. Por quê? Porque this, vou escrever aqui para você, tá? Até escrever. This é desnecessário em JavaScript. Outro motivo pelo qual this não vai ser mostrado aqui no curso. Eu praticamente não escrevo código usando this, porque o this é desnecessariamente imprevisível e porque o conteúdo mostrado na semana do JavaScript obviamente, não usa this. Porque eu não escrevo this, eu não escrevo código usando this, é desnecessariamente imprevisível, desnecessariamente complexo, não tem necessidade. Lembrando que o objetivo desse curso é você ter uma base na linguagem para chegar na semana do JavaScript preparado para o conteúdo que eu vou passar lá.
tá? Ah, Roger, mas eu precisei pegar um código antigo que usa this. E agora? Vou te mostrar o que você vai fazer neste caso. Olha só. Você vai vir aqui no canal. Você vai ter essa lupinha aqui. Você vai inserir this. Você vai encontrar um monte de vídeos sobre this. Inclusive esse aqui, explorando this, que é uma introdução, tá? Você pode vir aqui no canal, pesquisar por this, vão ter vários vídeos sobre this. E é isso, beleza? Esclarecido isso, o meu vizinho Nenê tá chorando. Tem uma criança chorando, não sei se vocês estão escutando. Vamos falar então sobre como arrow functions funcionam? Olha só, eu apaguei todo o código para a gente escrever uma arrow function do zero. Só para deixar claro, o que eu falei em aulas passadas para funções tradicionais vale para arrow functions. Isso é, assim como uma função tradicional, uma arrow function pode ser executada usando o operador abre e fecha parênteses, uma arrow function tem escopo de função, uma arrow function pode retornar valor, uma arrow function pode receber parâmetro e argumento, pode receber como argumento qualquer tipo de valor, pode receber como argumento qualquer expressão que resulte em um valor. Então, o que foi visto nas aulas anteriores sobre funções tradicionais se aplica a arrow functions, com algumas pequenas diferenças que eu vou mostrar, algumas diferenças para melhor, na minha opinião técnica. Então vamos lá, como que você declara uma arrow function? A anatomia de uma arrow function é abre e fecha parênteses, espaço, sinal de igual e seta para o lado direito, espaço, abre e fecha bloco. Daqui a pouco eu vou mostrar que nem sempre é necessário usar bloco em uma arrow function. Uma arrow function pode ser traduzida para o português como flecha. Arrow pode ser traduzido como flecha. Então, em uma arrow function, você sempre vai declarar essa flecha apontando para o lado direito. Beleza? Essa é a anatomia da declaração de uma arrow function em JavaScript. Como que você invoca uma arrow function? Como que eu invoco essa função que eu acabei de declarar? Olha só, essa função é anônima, não tem nome. Por isso, neste caso, eu não consigo invocar ela. Não posso vir aqui embaixo, por exemplo, inserir abre e fecha parênteses. Até já deu ruim aqui, né? Expressão esperada. Tá? Então, JavaScript quer que você insira uma expressão aqui, você está inserindo parênteses. Então, por que você não consegue invocar ela nesse caso? Porque você precisa nomear ela para invocar ela no decorrer do seu código, tá? Como que eu nomeio essa função? Eu posso atribuir ela, por exemplo, a uma const, que eu vou chamar de x, por enquanto, recebe essa arrow function. Agora, para invocar essa função, eu posso fazer x e abre e fecha parênteses. Tá? Essa função retorna um valor. Essa invocação aqui retornou um valor. Qual valor essa invocação retornou? Será que você lembra? Se eu inserir um console.log e a invocação de x, undefined, porque lembra, toda função em JavaScript que não retorna valor retorna undefined. Não existe palavra-chave return dentro do bloco da função, porque o bloco aqui está vazio, então undefined foi retornado. Daqui a pouco você vai ver que em certos casos você nem vai precisar da palavra-chave return para retornar valor com arrow function, tá? Então vou remover por enquanto esse console.log. E tá aqui, essa é a anatomia da declaração de uma arrow function
E essa é a anatomia da invocação de uma arrow function. Nada de novo até aqui, né? Como que eu transformo uma função tradicional em arrow function? Vamos começar a deixar isso aqui mais interessante. Olha só, eu vou escrever uma function, vou chamar de pega mensagem. Pega mensagem é uma function que retorna uma string. Meu nome é X, tá? Quando essa função for invocada, ela vai retornar a string meu nome é X. Só que eu quero que, ao invés de X, essa string renderize o valor que a função receber como parâmetro. Desculpa, como argumento, né, na invocação dela. Para isso ser possível, eu vou inserir um parâmetro nome e eu vou substituir o X por uma interpolação de nome. O que está errado aqui nessa string? Me digam se vocês estão afiados. O que está errado aqui nessa string? Faltou eu converter essa string para template string, né? Que eu estou usando uma interpolação de template string. Então não posso usar aspas simples aqui nesse caso. Agora, se eu invocar pega mensagem passando Roger como argumento, essa invocação retornou a string meu nome é Roger e para visualizar esse valor, console.log invocação de muito bom. Pega a mensagem recebendo Roger como argumento, né? Tá aqui. Meu nome é Roger. Como que eu transformo essa função tradicional em uma arrow function? Lembrando, arrow function é uma forma mais moderna de se declarar uma função em JavaScript. Usar arrow function geralmente deixa o código mais compacto e em aplicações maiores isso tem um impacto gigantesco na quantidade de linhas do projeto. Como que eu transformo essa função tradicional em uma arrow function? Olha só, eu vou remover a palavra-chave function, vou armazenar essa função em uma const, que vai se chamar pega mensagem, e eu vou inserir, antes da abertura do bloco, uma seta para a direita. Salvei, resultado é o mesmo, já funcionou. Mas, como eu estou usando arrow function, eu posso deixar esse código mais compacto. Primeira coisa que eu posso fazer é substituir bloco return pelo retorno implícito da arrow function. Como assim? Olha só. Vou remover o bloco dessa função. Vou remover a palavra-chave return. E eu vou posicionar a string à direita da seta. Então está aqui a seta. Posicionei a string à direita da seta. Se eu salvar, mesmo resultado é exibido no console. Menos código, mesmo resultado. Mesmo resultado com menos esforço. O que está acontecendo aqui, nesse código? Essa arrow function está retornando implicitamente a string. Quando o bloco de uma arrow function, vou voltar aqui no bloco, só para você sacar. Quando o bloco de uma arrow function tem só uma expressão, nesse caso aqui é só uma expressão dentro desse bloco, return, e o valor a ser retornado, neste caso eu posso usar o retorno implícito da arrow function. Isto é, eu coloco à direita da seta a expressão que eu quero retornar, ou o valor que a expressão gerou. Por quê? O que está à direita da seta vai ser executado primeiro,
e em seguida o valor no qual essa expressão resultou vai ser retornado. Vou te mostrar mais exemplos para ficar claro. Olha só, vou apagar esse console.log. Vamos implementar uma função somar usando a arrow function, tá? Então, const somar recebe uma arrow function. E aí, a somar vai ter um parâmetro x e um parâmetro y e vai retornar x mais y. O bloco dessa arrow function tem só uma expressão. Então, eu posso remover bloco, posso remover return e posso usar o retorno implícito dessa arrow function. Isso é, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei à direita da seta o valor que eu quero retornar, que é o resultado de x mais y. O que está à direita da seta vai ser executado primeiro, ou seja, essa expressão x mais y vai ser executada primeiro, e em seguida o valor no qual essa expressão resultou vai ser retornado. Como que eu testo essa função? Somar 3 mais 5. Isso aqui já retornou o valor da soma de 3 mais 5. Como que eu visualizo esse valor? Console.log somar 3 mais 5. Tá aqui, 8. Beleza? Quando que o retorno implícito de uma arrow function não funciona? Quando será? José Alexandre, o retorno implícito não funciona quando tiver mais de um parâmetro informados. Não é isso não. Não é isso não. Parâmetro é o que você declara aqui na declaração da função aqui entre esses parênteses, tá? Não existe relação entre quantidade de parâmetros e possibilidade de usar o return implícito ou não, tá? Não é isso que atrapalha você ou ajuda você a usar return implícito. Vou mostrar aqui agora. Lembrando que eu falei o que é parâmetro e o que é argumento na aula passada, tá? Falei que parâmetros são variáveis locais da função que você declara aqui entre esses parênteses. E argumento é o valor que você passa, ou valores que você passa para a invocação da função, tá? Mas essa relação de quantidade de parâmetros e return implícito não existe. Quando que o retorno implícito de uma arrow function não funciona? Olha só, vamos declarar uma arrow function multiplicar, const multiplicar, recebe uma arrow function, que vai receber x e y, e aí eu vou ter uma const resultado, que vai receber o resultado de x multiplicado por y, x multiplicado por y, e vou fazer um return de resultado. Beleza? Se eu invocar essa const, ela funciona normalmente. Aqui eu não estou vendo nada, não estou vendo o retorno da invocação porque não tem console.log aqui. Para eu visualizar o valor, então, console.log multiplicar. Está aqui o valor. Show? Beleza. Olha só. Eu vou remover esse bloco. Também vou remover o return. Estou vendo que tem um monte de erro pipocando. Vou colocar tudo em uma linha aqui à direita da flecha, da seta. Fica até meio difícil entender a formatação. Aqui tem uma declaração de const e aqui tem o uso da const. Complicado.
Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Esta parte aqui. Porque tem duas expressões aqui. Tem uma declaração de const e um uso da const, tentando fazer com que ela seja implicitamente retornada. Isso não funciona. Return implícito só funciona quando você insere apenas uma única expressão à direita da seta, que é o caso, por exemplo, da somar, ou apenas um único valor à direita da seta, né? Que é o caso desse valor aqui à direita da seta de pega mensagem, é uma string. Para o return implícito da multiplicar funcionar, eu posso inserir só x multiplicado por y. Isso é uma expressão. Então é isso que vai na frente da minha seta, uma única expressão. Agora, a função multiplicar vai retornar implicitamente o resultado de x multiplicado por y. Se eu invocar ela aqui, passar 5 e 5, nada é exibido, não vejo nada porque o retorno foi para lugar nenhum, mas console.log 25. Está aqui o resultado de x multiplicado por y. Beleza? Ficou clara essa parada aqui de uma única expressão na frente do retorno implícito? Tem uma parada, tem um outro caso em que o retorno implícito de uma arrow function pode não funcionar como você espera, que é quando você quer retornar um objeto. Olha só, eu vou apagar todo esse código só para a gente focar nesse exemplo. Vou declarar uma const, pega obj, porque quem invocar essa const vai pegar o objeto, recebe uma arrow function, que tem, vou chamar o parâmetro de param1, param2. Só um exemplo, os nomes não importam aqui, é só para a gente sacar a ideia do que eu vou falar. E aí eu vou retornar um objeto em que a propriedade 1, prop1, recebe param1 e a prop2 recebe param2. Tá? Aí eu vou testar essa função. Vou invocar ela aqui e vou passar, por exemplo, passar 1 e vou passar 2 aqui, tá? Só para a gente ter a ideia do que eu vou falar aqui. Invoquei, nada aconteceu porque essa invocação já retornou o objeto, mas não estou visualizando esse valor, né? Que a invocação retornou. Então, vou fazer um console.log. Tá aqui o objeto retornado. Prop1 recebeu 1, né? Ou seja, eu passei 1 aqui como primeiro argumento da função e ele foi recebido aqui em param1. Lembrando que parâmetro é uma variável local da função, então essa variável local que a gente chama de parâmetro recebeu 1 e 1 foi armazenado como valor de prop1 e o argumento 2 foi armazenado por esse parâmetro 2 que está sendo usado aqui como valor de prop2. Então está aqui o objeto no console. Já que eu estou retornando um objeto, eu vou, lembrando que o objeto é só um valor, né? E quando você quer usar return implícito em arrow function, você pode retornar só um único valor ou só uma única expressão que vai gerar um valor. Já que eu estou retornando só um objeto, eu vou remover o bloco, vou remover o return e aí vou passar o bloco do meu objeto aqui para cima, né? Não é isso que eu vou fazer? Você vê que o VS Code já está te avisando que deu ruim aqui, tá? Se você invocar, um erro lançado, unexpected token, 2 pontos. Tá. Por que isso aconteceu? Vou te explicar da forma mais didática possível, tá? O JavaScript não está conseguindo interpretar
essa abertura de chaves como abertura de um objeto. No fim das contas, é isso que está acontecendo aqui. O JavaScript está confundindo essa abertura de chaves com o início do bloco da função. Afinal de contas, a abertura de bloco de uma função também usa a abertura de chaves. É por isso que tentar retornar implicitamente um objeto dessa forma, usando a arrow function, não funciona. Você precisa eliminar essa ambiguidade. Você precisa falar para o JavaScript que essas chaves não são o bloco da função. O que eu preciso fazer para que uma arrow function retorne um objeto de forma implícita, então? Isso é, sem eu ter que especificar um return e bloco da função. Eu preciso envolver o objeto com parênteses. Você salvar, agora a parada funciona como você espera. Em JavaScript, os parênteses servem só para dar prioridade na execução de alguma expressão. Então, basicamente, toda a expressão dentro dos parênteses, ou o valor dentro dos parênteses, foi retornado pela função assim que ela foi executada. Nesse caso, a expressão é um valor, um objeto. Beleza? Então, se quiser retornar o objeto em arrow function usando a sintaxe implícita, ou seja, usando o return implícito, você vai ter que envolver esse objeto em parênteses. Quando a arrow function tem só um parâmetro, esses parênteses que envolvem o parâmetro são opcionais. Isso é, se eu remover o parênteses e testar a função, funciona como esperado. Mas isso só vale para a arrow function que tem um único parâmetro. Um único parâmetro. Lembrando, não é obrigatório omitir os parênteses. Você pode deixar ou você pode omitir. Tá? Isso vai da sua preferência. Se você acha que com parênteses a leitura fica mais fácil, use parênteses. Caso contrário, não use parênteses. O importante aqui, nessa questão de usar ou não parênteses, é você ser consistente com essa decisão no seu código. É você padronizar o seu código. Não deixe uma arrow function de parâmetro único sem parênteses e outra com parênteses. Tá? Se você decidiu não usar parênteses, todas as suas arrow functions de parâmetro único devem estar sem parênteses. Se você decidiu usar parênteses, todas as suas arrow functions de parâmetro único devem estar com parênteses. Beleza? Seja consistente na sua escolha no decorrer do seu código. Uma outra coisa que você pode fazer, se for preciso, é quebrar a linha após a seta. Geralmente, se quebrou a linha após a seta, é boa prática indentar. Então, se eu salvar, o resultado é o mesmo, tá? Não tem problema se, obviamente, você, após a seta, estiver retornando só um valor ou uma expressão, não tem problema quebrar a linha depois da seta, porque a inserção automática de ponto e vírgula por baixo dos panos não vai ser aplicada aqui. Quebrar a linha após a seta pode ser útil quando a linha que você está escrevendo tem arrow function com return implícito e está muito extensa. Aí você pode quebrar o retorno para a linha abaixo. Mas, se a linha não está extensa, é interessante que você deixe em uma linha mesmo. Tá bom? E aí vem a pergunta, né? Pergunta que não quer calar. Roger,
devo usar a função tradicional ou devo usar arrow function? Isso é uma questão de preferência pessoal e ou preferência do time em que você está. Tem gente que curte mais escrever função tradicional, tem gente que não. Eu, Roger, raramente uso função tradicional, porque eu praticamente nunca escrevo usando this. This é desnecessário em JavaScript. Tá? Então, o this em função tradicional se comporta de um jeito, em arrow function se comporta do outro. Então, esse caso do this para mim tanto faz. Essas diferenças com o this, porque eu praticamente não escrevo código usando this. E aí eu escolho geralmente usar arrow function porque eu curto deixar meu código mais compacto. Aí em aplicações maiores, isso impacta na quantidade de linhas de código. Então com arrow function, eu tenho o mesmo resultado que eu teria com função tradicional, com menos esforço. Mesmo resultado, menos linhas, menos esforço. É por isso que eu particularmente prefiro usar arrow function ao invés de funções tradicionais declaradas com a palavra-chave function. Beleza?